Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos e ouvintes. É um prazer muito grande poder estar falando com todos vocês. Queridos e amados irmãos, rogamos as vossas orações em prol da nossa vida, nossa família e nosso ministério, pois sabemos que estamos lutando com as hostes infernais do diabo e da maldade que atuam nos lugares celestiais e nos espaços onde nós habitamos, e ainda nos espaços celestiais. São potestades e principados que atuam e têm um poder de atuação muito forte, mas em nome de Jesus Cristo nós os venceremos. Então rogamos as vossas orações, pois o canal Bíblia em Foco tem uma missão diferenciada dos demais canais. É um canal que faz apologia ao verdadeiro evangelho de Cristo e por isso, às vezes, não somos ovacionados nem muito admirados, meus irmãos. E isso já era esperado. Mas sabemos que os fiéis estão sempre conosco em oração, intercedendo em nome de Jesus uns pelos outros. Meus irmãos, quero falar hoje sobre jugo desigual, tá certo? Eu quero ler com vocês 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 e 15. Diz-nos assim a palavra de Deus: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça e que comunhão tem a luz com as trevas? Nenhuma. Não se misturam, onde a luz chega, as trevas têm que sair. E que concórdia há entre Cristo e Belial? Belial no original o diabo. Que concórdia há entre Cristo e o diabo? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Nenhuma. O fiel não tem parte com o infiel e o infiel não tem parte com o fiel. Tomando como base esses dois versículos da Bíblia Sagrada para a exposição da temática desse vídeo, eu quero falar com vocês sobre pegando o versículo 14, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, que seria mais ou menos um jovem crente casar com uma jovem ímpia, ou uma jovem crente casar com um jovem ímpio, ou vice-versa. Onde que está o jugo desigual? Está em que ele professa um caminho e o jovem professa uma outra religião. Então, nessas coisas não vai haver concordância. Um vai querer beber, outro vai querer orar, um vai querer jejuar, outro vai querer ir para o estádio de futebol, gritar e torcer para o seu time preferido. Bom, me lembrei, hoje em dia o futebol já está dentro da igreja, mas esquece, vão ficar na linha de raciocínio dos crentes verdadeiros da Bíblia Sagrada. Então, um vai querer ir para o baile, para a balada, outro vai querer ir para a igreja. Se bem que hoje o evangelho está tão prostituído que já tem balada, carnaval, baile, tudo dá para eles fazerem. Mas não estou falando desse evangelho prostituído, estou falando do evangelho verdadeiro. Um vai querer ir para um lugar e o outro vai querer ir para o outro. Então é muito importante que um jovem crente case com a jovem crente, ciente de que não é porque ele está casando com a jovem crente que essa jovem crente vai ser melhor que aquela jovem ímpia que está lá fora. O jugo desigual será no sentido da fé que eles professam, mas no sentido, às vezes, essa jovem ímpia poderia até ter qualificações para casar com ele, mas não tem porque não segue a Cristo. Mas em caráter, muitas vezes as ímpias são melhores que os crentes. Então você tenha cuidado mesmo dentro da fé, dentro da palavra de Deus, para você não se prender a um jugo desigual no sentido não da palavra e do caminho que vocês vão professar, mas no sentido de essa pessoa não trazer um suporte doutrinário para vocês tocar a vida de vocês juntos, ser uma pessoa que não tem caráter ilibado, não tem boa reputação para ser uma boa esposa ou um bom esposo. Então seria mais ou menos jugo desigual, seria isso aí que eu expliquei. Então não vos prendais, é a Bíblia que está dizendo, de você se prender num jugo desigual, você vai com certeza pagar vai sofrer consequência e pagar pelos teus delitos cometidos pelas tuas más escolhas e más decisões. Bom, aí os irmãos pediram no canal, deram sugestões, N sugestões e também fizeram petições. Fala sobre a moça jovem casada com um homem divorciado, um homem mais maduro divorciado. Fala do moço jovem casado com uma mulher divorciada mais madura. Fala, e eu já vou aproveitar nesse parênteses, eu vou falar sobre tudo. O viúvo que é casado com a divorciada, a viúva que é casada com o divorciado, enfim, um divorciado que é casado com um divorciado. Então vamos falar sobre isso. Então o que seria isso? Jugo desigual. Seria isso mais ou menos que nós estamos falando. Um jovem crente não pode se prender a um jugo desigual com uma moça ímpia. Não vai dar certo, porque eles vão seguir em direções opostas. Não dá certo. Mas comigo deu. Irmão, não pega isso como regra de fé e prática. Contigo deu, mas isso não é doutrina. Não vai dar certo com mais ninguém. Tá certo? Se deu contigo, não é certo. Mesmo que aconteceu alguma coisa boa, Deus tenha misericórdia da tua alma. O correto é a gente fazer as coisas corretas e seguir a palavra de Deus. Porque se nós não seguirmos a palavra de Deus, nós vamos acabar perecendo. Eu sei
de sã consciência que tem jovens ímpios muito trabalhadores e honestos. E tem moças ímpias muito trabalhadoras e honestas. Mas a questão não muda. Eu falei e dei explanação no começo. Então entenda. Mesmo dentro da igreja, você tem que escolher bem a moça. Porque mesmo você achando que está dentro de um jugo igual, o jugo igual é da palavra e da fé que vocês professam. Mas pode que essa pessoa não tenha reputação para ser um bom esposo ou uma boa esposa. Aí na questão no quesito homens maduros, divorciados, casando com menina nova. Para mim é um aproveitador, para mim é uma pessoa esperta, para mim é uma pessoa que já teve uma infelicidade e mesmo tendo uma infelicidade quer trazer infelicidade para uma outra pessoa. Não, não é, é sim. Dentro do evangelho é. Por quê? Porque se esse homem divorciado tivesse uma sã consciência, ele buscaria uma mulher divorciada para ele casar. É certo dois divorciados casar? Não, não é certo. Biblicamente, o divorciado tem que ficar sozinho quando eles são dentro da igreja, do evangelho. Vocês entenderam? Eles aderiram ao casamento já dentro do evangelho, casaram dentro da palavra, conhecedores da palavra. O divorciado devia procurar uma divorciada. Não é que está certo, é que tem um pouco mais de caráter na história. Pelo menos ele não vai passar por um aproveitador de meninas novas e de meninos, ou coisa dessa natureza, ou se aproveitar da situação da outra que é livre, mesmo não sendo menina. Pode ser uma solteirona, casou com um divorciado. Aí vem o jugo desigual. Uma mulher que era solteira se prendeu um jugo desigual com um camarada divorciado que está condenado, biblicamente falando. Ah, mas não sei o que tem na Bíblia. Não vem com conversa de mimimi. Nesse evangelho moderno, maldito, podre, da última geração, pode fazer tudo para casar 10 vezes. Estou falando para quem crê na palavra, para quem obedece a palavra, quem quer ir morar no céu. E quem ainda se submete ao poder da palavra. Não é esses que querem ser doutores em suas próprias concupiscências, porque hoje em dia é doutor fulano de tal, pastor, não é mais, é doutor. Então ele vem com essas teologias aberrativas, modernas, cheias de novas teses, para querer explicar o que é inexplicável. Vocês entenderam? Querer confundir aquilo que é inconfundível, porque a palavra de Deus ela é inerrante, inconfundível, invariável, intransferível, ela é a poderosa e bendita palavra, ela não muda, ela não tem sombra de variação. Então o que acontece? Essa mulher divorciada devia procurar um homem da mesma idade dela, divorciado também, os dois se ficar junto e fazer a coisa certíssima, porque já erraram uma vez, tem que ter um cuidado maior para tentar alcançar a salvação por esforço. E deixar para Deus no dia do juízo, porque biblicamente eu já tenho base para dizer que a salvação está em jogo, mas eu não sou dono da salvação e nem posso dizer quem vai e quem fica. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando um homem casado, maduro, casa com uma moça nova, solteira da igreja, para mim é uma forma de aproveitamento, e essa moça não tem base bíblica nem sabedoria, porque está se prendendo a um jugo desigual. Depois vem os problemas, vem o filho daquele senhor divorciado, daquele homem divorciado, e começa a vir problemas atrás de problemas, não consegue dar conta e vira uma confusão. Por quê? Porque buscou se prender a um jugo desigual. O jovem casado com uma mulher madura, separada, divorciada, também é a mesma coisa. É um jovem tolo, é uma jovem tola, porque não tem. Por que é tolo? Porque não tem sabedoria. Porque é uma tolice alguém sozinho se prender a um jugo desigual com uma pessoa divorciada. É, mas ela é nova, bonita, é um corpão, eu sou um jovem, estou meio de olho naquele corpão, mas ela ficou só 1 ano e meio com fulano e ficou sozinha, ela é nova ainda. Problema dela, problema dele, problema deles. E ela ficou nova, divorciada, mas você é livre para casar com quem quer que seja, contanto que seja um senhor, você está livre. Você casa com a moça que você quiser, livre dentro da igreja que você vai escolher. Por que você vai se prender a um jugo desigual? Então o jovem crente casado com mulher divorciada é condenado pela Bíblia, é completamente errado. Aí vai surgir nos comentários aqui, mas eu estou nessa. Irmão, não quero te ofender, você pode estar naquilo que você tiver. Eu estou dizendo que biblicamente você está errado, porque você era livre e se prendeu a um jugo desigual. E agora, pastor, tem que divorciar? Aí vem esse papo. E agora tem que divorciar? Peraí, agora não sei, você tem que buscar a direção de Deus, porque você já entrou nesse barco aí. Aí se você se separar dela agora de novo, você fica livre. E ela continua comprometida com 2 casamentos para prestar conta. E você vai ter que prestar conta do casamento que teve com ela. Porque mesmo ela sendo divorciada, você não pensa que não vai prestar conta do casamento que teve com ela se ela vier a perecer por causa da paixão, do amor que sente por você. Entendeu como é que é? É complicado. Então cuidado. Cuidado com o jugo desigual. Então o jovem solteiro casado com mulher divorciada, a jovem solteira casada com um homem divorciado, biblicamente você é condenado, está errado. Não vai pensar que está certo simplesmente porque você se ajeitou por aí, porque você casou com um homem que foi traído pela esposa, como a Assembleia de Deus, tantas outras igrejas pregam, que isso aí é aberração, isso é ensinamento errôneo.
você continua em adultério. E você era livre. E sabe, os pastores da Assembleia de Deus e das igrejas hoje em dia não estão orientando mais as pessoas, os jovens estão embarcando. Meu irmãozinho querido, você que é jovem, bonito, maravilhoso, cheiroso, querido, crente, você também, menino, espere em Deus. Case com uma pessoa nova, livre. Ah, mas a vida é minha, você faz o que quer da sua vida, mas em termos de salvação, eu tenho que te orientar como pastor e ministro, porque senão você vai para o inferno. E nós, ministros, vamos dar conta da alma de vocês, entendeu? Então é só por isso que nós não estamos metendo na sua vida nada. Você, depois de orientada, faça o que quiser. É só orientação, mas entenda uma coisa, você livre para casar com um jovem livre, uma diferença mínima de idade para vocês, mas eu não importa, para mim pode ser, bom, se para você pode, mas a orientação bíblica vai dizer que você não pode se prender um jugo desigual. Você tem 20 anos, a pessoa tem 40, a pessoa vai ficar velha, você vai ficar nova, a virilidade vai indo. Mas não interessa, eu sou velho e tenho virilidade, problema seu, mas não é todos via de regra que tem. Então, o certo, o correto, aquilo que é uniforme diante de Deus é os jovens se unirem em namoro, com uma pequena diferença de idade, não vou citar tanto porque não interessa, não vou citar tempo de anos aqui, mas diferença de idades, que eles possam amadurecer junto, usufruir junto, aproveitar junto, viver junto, compartilhar juntos. Isso é a vontade de Deus. E se no decorrer da sua jornada vier um deles a falecer, então sim, um deles está livre para casar, esperar um tempo, com respeito do marido que tinha, não é que nem hoje que faz, que a pessoa nem morreu, nem esfriou, já estão lá, uns já tinham antes o candidato já pronto. É uma obra de traição não oficializada, mas é uma traição. Então esperar o tempo e casar com alguém que seja livre no Senhor, contanto que seja no Senhor. Não pode casar com obras de desvios doutrinários da palavra de Deus. Entendeu, meus irmãos, como é fácil entender as coisas de Deus? Então, esse jovem novo casado com uma mulher madura, divorciada, está errado biblicamente. A mesma coisa para a jovem nova casada com um homem divorciado, maduro ou não, está presa a um jugo desigual. E quando é um homem mais velho, a mulher mais velha, fica mais feio ainda, que a gente vê uma carnalidade exposta. Mas não interessa, essa velha, não quero saber desses papos, desses mimimi, estou falando de Bíblia. Bíblia, não quero saber o que deu certo para você, se você acha que deu certo. Eu estou falando o que a Bíblia condena e o que a Bíblia absolve. O que está de acordo com a Bíblia. Então outra coisa é a viúva. A viúva tinha um marido excepcional. O camarada dava a vida pela esposa, a esposa dava a vida pelo marido. Aí vem e falece um dos dois, destrói aquela unidade tão linda, porque Deus deu um fim naquilo ali. Então, biblicamente está correto. Deus deu, Deus faz o que quer. Mas aí fica aquela pessoa livre, maravilhosa, desimpedida, e vai e casa com um divorciado. Eu não consigo entender por que vocês não observam a Bíblia. Aí você vai e se prende com um divorciado porque ela é viúva, arrumou um divorciado, porque aí vai dar certo. Não, bíblica pode dar certo financeiramente, materialmente, fisicamente, isso pode dar certo. Mas biblicamente está errado. A viúva tem que casar com um solteiro ou com um viúvo. Vocês entenderam? Com alguém livre, porque a viúva novamente, mas a viúva tem filho. Bom, aí não interessa. A viúva tem filho, mas aí Deus vai abençoar a unidade da viúva, porque a viúva está livre pela palavra de Deus, para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Mas aí a viúva inteligente, ela não é tola, ela não vai buscar um rapazinho novo, porque ela sabe que isso não vai dar certo. Ela pode até estar livre para casar com ele, porque pode casar com ele se quiser, biblicamente está livre, mas ela, como é sábia, ela vai buscar um camarada solteiro, livre, ou um viúvo que combine com ela para tocar a vida dela até o fim de novo. Ou ela vai decidir por Deus se castrar e, como eunuca, tocar a vida dela sozinha até o dia do arrebatamento. Esse é o ensinamento bíblico verdadeiro e certinho, meus irmãos. Então, cuidado com moças, recém-casou, viveu 2 anos, já separou, já está por aí de novo querendo. E essas mulheres divorciadas gostam de pegar rapaz novo. E os homens a mesma coisa, gostam de pegar menininha nova. Tem uma história pregressa, a vida pregressa toda errada, não cuidou do casamento, muitos problemas. E aí vem por aí contar. E normalmente a pessoa que está divorciada, normalmente ele gosta de contar uma história que o outro não era bom. Às vezes ele tem razão mesmo, mas a grande maioria ele não se humilha, ele não o coração duro, ele não perdoa, ele vem contar que o fulano está errado, ciclano está errado, e transfere toda a culpa para aquela pessoa. E nesse contar de história, ele conquista o coração de um solteiro ou de uma solteira. E a pessoa entra ali naquele bar, casa, e logo 1 ano, 2 anos, você começa a experimentar as mesmas coisas que o marido dela, que ela deixou, ou a esposa dele, experimentava. E começa a entrar no mesmo problema. O problema não estava naquela pessoa, estava nele, que já está no segundo casamento e vai dar problema. Então tenha muito cuidado, meus irmãos, em nome de Jesus, com isso. Então qual é o meu conselho? Jovem solteiro, casado com divorciada, está errado. Jovem solteira, casado com divorciado, está errado.
Jovem solteiro casa com jovem solteiro. Não se prende a julgo desigual. A viúva está livre para casar com quem quer que seja, contanto que seja um senhor. Quem é que está no senhor? Um jovem solteirão, livre para casar com ela, ou um homem viúvo que está livre pela Bíblia para casar com ela. Vocês entenderam? E o divorciado? O divorciado automaticamente para a vida dele, porque ele é um ser humano, tem uma vida e ninguém quer ver ele afundando, se ele é um cara coerente, ele procura uma mulher divorciada, ou ele vai casar com a viúva, mas aí dentro da palavra não está correto. Ele vai casar lá para tocar a vida dele. Eu estou dizendo biblicamente, nem biblicamente está certo ele casar com a divorciada, mas no caráter de uma pessoa que se diz que foi crente, não deu certo no casamento, ele vai buscar talvez uma pessoa divorciada também para ele tocar a vida dele. Você entendeu? Porque não tem base bíblica um divorciado casar com uma mulher crente dentro da igreja livre. Vai prender a moça livre, a mulher livre no jugo dele, e o jugo vai ser um jugo desigual. E nós não podemos nos prender em julgo desigual com os infiéis, porque aquele que já está divorciado, já talvez é um desobediente à própria palavra de Deus, ou às vezes não é. Mas você pode se prender um julgo desigual com um infiel, que era fiel da igreja, ou com um infiel. Vocês entendem? Então tenha muito cuidado. Essa é a minha fala nesse vídeo, não vou deixar ele muito extensivo. Cuidado, porque tá cheio de lobinha, que se veste bonitinha lá nas Assembleias de Deus, divorciadinha, 1 aninho, 2, de casamento não deu certo. Talvez por causa dela ou por causa dele, não sei, mas está lá pronta para soltar a presa em cima de um jovem bonitinho de família que está livre para casar com quem ele quiser. E a mesma coisa pro lado das meninas. O que tem de camarada lá que foi infeliz no casamento e está lá pronto, o lobão, para tocar a presa naquela menina nova, livre, trabalhadeira, que pode construir a vida dela do jeito que ela quiser, vem uma pessoa dessa e detona com a vida. E aí depois ele é mais velho, já foi casado, aí vê aquela mulher bonitinha, novinha, se apaixona por ela depois que dorme com ela na cama, porque a realidade é essa, às vezes, menina nova, linda, aí ele já tem uma idade avançada, já é separado, divorciado, aí ele começa a controlar aquela menina, aí se torna o controlador, aí a menina vira viver um inferno. Aí ela não pode botar uma roupa, não pode fazer nada, não pode botar um perfume, porque está querendo se cheirar para os homens, porque perfume é do diabo, porque perfume é pecado. E eu vou dizer aqui, tem canal ensinando que perfume é do diabo. Que heresia! Perfume, irmão, esse perfume aqui, perfume é do diabo. Agora só porque anda perfumado está atrás de mulher. Faça-me o favor, irmão. Que ensinamentos arcaico, antigo, perfume é do diabo, andar perfumado, cheiroso é do diabo. Eu nem vou citar a Bíblia aqui, porque se eu quisesse tinha um monte de versículo. Eu vou dizer para vocês que a limpeza é de Deus e perfume é de Deus. E que a pessoa deve andar. Então, aquele homem vai começar a ficar com ciúme daquela menina, bem nova, bonita, se veste lá, porque toda menina nova é bonita, põe uma roupa, fica o corpo aparecendo, fica bonita, e ele já vai começar com ciúme. Ninguém vai poder chegar perto. Aí já vem a tensão no lar, porque ciúme e inveja dentro de casamento não é de Deus. Ciúme e inveja mata casamento. Eu quero dizer para vocês que eu sou uma pessoa que meu casamento é uma benção, porque eu nunca tive ciúme da minha esposa, nem namorado, nem casado. E a minha esposa não tem ciúme de mim. Mas um pouquinho de ciúme. Ora, meus irmãos, eu não sei se um pouquinho é bom ou não. Eu sei que pouco, médio ou bastante não é bom ciúme. Ciúme e inveja é ruim. Agora, é claro que você não vai ficar feliz de ver alguém chegando perto da tua esposa, mudando os modos. É óbvio, isso aí é uma reação de quem é ordeiro. Mas ciúme da tua esposa, o teu esposo não vai resolver nada. Tem homens que não deixam a mulher dirigir o carro, não deixam ela tirar a carteira, não deixam ela fazer nada, ela não pode trabalhar, não pode fazer nada, porque ele é o dominador. Aqui em casa, quando a minha esposa fechou 18 anos, eu não comecei a namorar ela com 17, eu já orientei ela a tirar a carteira de motorista, porque nós iríamos um dia casar, ela tinha que me buscar nos aeroportos, nas rodoviárias, do trabalho e tudo. Então minha esposa tirou a carteira com 18 anos. A minha esposa vem instruindo e orientando desde novinha, ou ajudando, ela já teve uma boa criação dos pais e eu dei seguimento. Então não tenha ciúme da tua esposa, porque se a tua esposa vai te trair, não adianta, meu amigo. O que vai fazer a diferença é dentro do casamento você regar, ser presente em todas as áreas da vida, tá entendendo o mistério? Ser presente em todas as áreas da vida, sexual, carinho, ajuda mútua, sentimento mútuo e tudo na vida familiar, ser presente. E deixa a sua esposa viver a vida dela tranquila, andar, não seja ciumento, deixa a mulher conversar com as mulheres lá, deixa ela viver a vida dela em paz. Isso é conselho sábio de homem de Deus. E mulher não pode estar controlando em pé de homem. Que hora tu vai chegar? Já chegou? Onde é que tu anda? Tu veio? Tu foi? Tu fez? Aí liga lá para a empresa, às vezes que eu trabalho desconfiado se ele está no serviço ou não. Se isso já está assim, isso não presta. Isso não é casamento. Você entendeu? Então essas coisas que matam muito casamento. Tem mulher que é um chiclé e tem homem também. E um homem ciumento, qual é a mulher que vai suportar um homem ciumento controlador? E velho ainda, casado com uma moça nova.
Ah, faça-me o favor. Se tem alguns aí de idade que está me ouvindo, que faz parte do canal, não estou te ofendendo, fica tranquilo. Vamos engolir seco o que Deus está falando conosco. Eu estou falando biblicamente, usando experiências corriqueira, cotidiana, para levar até vocês a coisa mais natural que ela possa ser. Então, meus irmãos, isso não resolve nada, ciúme. Deixa a mulher dirigir o teu carro, se ela sabe dirigir, é confiável. Deixa ela andar, deixa ela ir no mercado comprar as coisas. Você vai e compra também. Do outro dia vocês vão junto. Isso não é cadeia. Tem coisas que é extraordinária. Eu conheci mulher que ela não ia no mercado comprar o homem tinha que sair do serviço e fazer a feira. Mas eu quero, eu faço minha mulher porque é um problema. Mas eu estou dizendo que no momento que ela precisar fazer, ela não faz. E aí, como é que toca a vida? Então é assim, ó. Tem que viver unido, faz junto. Se tiver que ir sozinho, vai sozinho. Se ela tiver que ir sozinha, ela vai sozinha. Se tudo na presença de Deus e tudo debaixo da palavra de Deus, para o nome de Jesus ser glorificado. Você troca uma criança, ela troca uma criança. Você lava uma louça, ela lava uma louça. Você vai no mercado, ela também vai no mercado. Vocês vão junto no mercado e vice-versa. Essa é a vida. Então, cuidado com o jugo desigual. Você é uma moça ali, vai se prender no jugo desigual, vai ser controlada por um homem ditador dentro de casa. A mesma coisa um menino, pega uma mulher mais idosa, a mulher dominante. Aliás, tem gente que gosta de ser dominado, né? E aí eu não digo nada, se vão viver dominado debaixo da palavra de Deus, amém. Pelo menos menos mal, mas não é o correto. O correto é que se viva dentro do matrimônio em liberdade para glorificar a Deus. Eu já conheci rapaz que não podia tocar no coral porque a mulher dentro da igreja proibia ele de tocar, porque tinha ciúme. Então essas coisas não glorificam a Deus. Só dei uma pincelada nisso porque o ciúme e a inveja têm matado, destruído casamentos. Mas quero voltar aqui com vocês. O que destrói casamento? Ciúme, inveja. Por isso que tem gente se divorciando e depois vem com mimimi. Você vai prestar conta. Não adianta. Se foi você que destruiu por ciúme, por inveja, por não saber cuidar do teu cônjuge, não tratar bem ele, outra coisa, ficar aí grudado no pé dele, não respeita, destrói o serviço do marido e vice-versa, essas coisas tudo você vai prestar conta. Não adianta ir para um novo casamento que você não vai resolver teus problemas. Entende? Então tem que ser uma pessoa transparente, tem que viver em paz com Deus e glorificar o nome de Jesus. Então fica claro, jovem solteiro, casado com divorciado, biblicamente está errado. Moça solteira, casada com divorciado ou vice-versa, está errado. Divorciado com divorciado está certo? Não está certo, mas é o mais viável para alguém que quer construir uma nova família e viver junto. Vocês entendem? Biblicamente não está certo, mas pode que a misericórdia te alcance. Também não garanto, porque não sou dono da misericórdia nem da justiça. Mas biblicamente, os que estão se divorciando ou se prendendo em julgo desigual, biblicamente, está complicado, irmão. Não posso dizer, não posso prometer céu para ninguém e nem inferno. Mas a Bíblia é verdadeira. Então vamos fazer a coisa correta para naquele dia não termos surpresa. E o viúvo casa com viúva ou com solteiro. Vocês entenderam? E os jovens namoram jovem com jovens livres, para que eles construam a sua vida junto. Falou com vocês o pastor Levi Longaray, até o próximo vídeo, querendo Deus. Eu tenho ministrado temáticas de extrema relevância. É possível que eu tenha comentários que não sejam agradáveis, é possível que alguém venha me perseguir, é possível que agora, a partir de janeiro para cá, eu comecei a ministrar palavra. Eu quero me dedicar um pouco para as apologéticas e alguns vídeos voltados para as aberrações que as pessoas fazem aí, porque eu não posso parar com isso, porque eu tenho que defender o evangelho. Mas a minha dedicação esse ano vai muito para a palavra. Então, quem pediu palavra, entre nos vídeos agora e assista. Porque é muito fácil. Pastor, prega. Quantos que vinham aqui? Cadê os filhos do diabo que vinham no canal, que não é vocês inscritos, que são bênçãos, mas cadê os filhos do diabo que vinham aqui e dizia: pastor fofoqueiro, por que não prega a Bíblia? Pastor, por que não fala da palavra? Está aí, vídeos e mais disso. Vocês vieram assistir, vocês são filhos do diabo. Vocês são acusadores. Vocês vinham aqui nos meus vídeos dizer que eu era fofoqueiro porque eu fazia apologética verdadeira e faço. E vou continuar fazendo contra pastores mundanos, pastores que não honram a sua palavra, pastores que hoje dizem uma coisa, amanhã diz outra, pastores interesseiros, roubadores dos rebanhos, pastores extremistas que criam doutrinas que não tem na Bíblia e depois se tornam santo. Só falta canonizar e beatificar esses pastores aí do Brasil. Mas, na verdade, destruíram muitas famílias por não saber pregar a Bíblia como ela é. Cuidado com o extremismo e cuidado com o liberalismo. Porque onde tem extremismo, aí tem anjo voando, tem campanha disso, revelação daquilo, milagre do Manassés, milagre do fulano, o lodo que foi feito no chão, a campanha da garrafa, tapete de fogo, está tudo aí nessas coisas. Então tenha cuidado, irmãos. Nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus como ela é, na íntegra, e que o nome de Jesus seja glorificado. Contribua, e eu quero agradecer do fundo do meu coração os contribuintes que têm contribuído com o canal. Vocês têm contribuído financeiramente, só a minha gratidão a Deus.
porque Deus é só Ele que pode recompensar e vai recompensar, porque vocês não têm ideia do ministério que vocês estão semeando. Deus vai vos abençoar ricamente, com toda certeza, porque Ele é fiel. Meus irmãos, fiquem em Cristo jamais seremos enganados. E reveja as notificações, os irmãos estão mandando mensagens no rodapé dos vídeos que suas inscrições estão caindo, eles têm que fazer se reescrever. Então, reveja essas coisas, os sinos, tudo está certinho para vocês receberem os nossos vídeos. Fiquem em Cristo, meus amados. Em Cristo jamais seremos confundidos.